Muito obrigado, Sra. Doutora Maria Perpétua Rocha, minhas caras e meus caros amigos, minhas senhoras e meus senhores. Eu queria começar por agradecer o convite da Sra. Doutora Maria Perpétua Rocha para vir a este fórum e com este encargo de intervir no encerramento. Claro que era natural que se esperasse do encerramento um conjunto de respostas às questões que ao longo do dia aqui foram formuladas, mas eu vou preferir começar por formular duas questões que me parecem que são nucleares no debate sobre o papel da sociedade civil nos nossos dias. E do vosso tripé propositivo, conhecer, agir, mudar, eu começaria, ainda que de forma condensada, pelo primeiro, que é procurarmos conhecer melhor este mundo da sociedade civil. Mas as duas questões que eu ia colocar são as seguintes. A primeira, pode a sociedade civil colmatar o déficit democrático que atualmente se verifica? E se a resposta for afirmativa, como? Eu uso aqui a expressão déficit democrático no sentido que o Tony Yatt usou no seu último livro, Will Fares the Land, e não como muitas vezes tem sido usado. A segunda pergunta é, perante a contração do Estado Social, pode a sociedade civil substituir-se, pelo menos em parte, ao Estado? E, nesta substituição, qual o modus operandi preferível? Estas questões não são, obviamente, inocentes e procuram, nesta hora da tarde, estimular a nossa reflexão, mas partem de alguns pressupostos e eu gostaria de os esclarecer. O primeiro é de que eu assumo a expressão sociedade civil como o conjunto das entidades do terceiro setor, por oposição ao Estado e aos operadores do mercado, e não como o conjunto de cidadãos individualmente. Portanto, para mim, sociedade civil é o conjunto de entidades que têm determinadas características, como é o caso das associações que estão agregadas na vossa plataforma e que, segundo a doutrina do professor Lester Salomon, correspondem a um conjunto de características que é serem privadas, terem um mínimo de estrutura organizativa, não distribuírem lucros e, portanto, terem uma função altruística, serem autogovernadas e a sua criação e a participação nestas entidades ser voluntária. Como em qualquer tentativa de definição, há o risco das áreas de fronteira e o caso das mutualidades e de algumas cooperativas são entidades que estão nesta fronteira, umas vezes se têm um pendor altruísta, são sociedade civil, se têm um pendor de satisfação de interesses exclusivos dos seus associados, não as poderemos considerar como sociedade civil. O segundo pressuposto é de que estamos a raciocinar no quadro de um regime democrático e de um Estado de Direito. Nos países não democráticos, as organizações da sociedade civil, se são autorizadas a existir, a SEDES foi na altura da sua criação, as entidades da sociedade civil são, sobretudo, instrumentos de contraponto e de combate ao autoritarismo e à prepotência e são veículos alternativos de participação cívica quando esta não é permitida ou é seriamente condicionada. Por seu turno, nas sociedades democráticas,
A legitimidade originária e finalística das entidades da sociedade civil situa-se num plano totalmente diferente, tal como será diferente o seu relacionamento com o poder instituído e legitimado pelo voto. Historicamente, e no processo de evolução do Estado, a sociedade civil foi sempre o resultado de uma tensão inevitável e de um equilíbrio difícil entre os interesses individuais, os interesses privados e o interesse coletivo. O interesse coletivo pode ser e deve ser prosseguido pelo Estado, é prosseguido pelo Estado, mas há áreas, como o caso do ambiente, da educação ou das conflitualidades que se originam na existência de minorias nas sociedades, as conflitualidades de natureza étnica, cultural e religiosa, refletem estes interesses contraditórios entre os interesses individuais e o interesse coletivo. A arbitragem entre estes interesses deve caber à lei e ser administrada pelo Estado, mas nas falhas de intervenção do Estado, ou para além deste, os cidadãos procuram realizar, em muitos domínios, as suas aspirações de melhoria muito para além daquilo que é providenciado pelo Estado. Em democracia, é muitas vezes advogada a complementaridade e não a oposição entre o setor público e a sociedade civil, designadamente através de realização de parcerias, mas nem sempre o Estado acolhe esta oferta de parceria por parte da sociedade civil e muitas vezes a sociedade civil entende que pode realizar melhor a sua missão se estiver enxuta de qualquer relacionamento com o Estado. De qualquer maneira, graças à liberdade assegurada pelos regimes democráticos e à redefinição evolutiva ou forçada do papel do Estado, o espaço da ação para a sociedade civil foi ampliado na promoção do bem comum e na intermediação social. Dito isto, que é, penso, razoavelmente pacífico, voltaria à primeira questão que enunciei: pode a sociedade civil colmatar o déficit democrático que atualmente se verifica? Quando as instituições democráticas funcionam normalmente, e mesmo havendo lugar a aperfeiçoamentos, já hoje aqui foi citado o caso do sistema eleitoral, eu poderia juntar a questão do financiamento dos partidos ou o uso dos mídia e das redes sociais, sobretudo em períodos eleitorais, mas quando as instituições funcionam normalmente, não é o plano formal que importa. Aquilo que eu chamaria aqui de déficit democrático é o acentuado e constante declínio da participação nos atos eleitorais aos vários níveis, com preocupantes taxas de abstenção e os baixos índices de confiança dos cidadãos nos políticos, que são os seus representantes, e nas instituições, o Parlamento ou os tribunais, por exemplo, como recorrentemente mostram os estudos de opinião. Não é a legalidade que está em causa, mas a qualidade da relação de representação política. E perante a indiferença com que muitas vezes são encaradas opções políticas com pesadas... Os slides são mais tarde. Perante a indiferença com que muitas vezes são encaradas opções políticas com pesadas consequências para a coletividade, ou o ceticismo que abre as portas à demagogia populista dos Tea Parties, como inverter esta tendência? É claro que, dada a dimensão e a complexidade das sociedades modernas, o recurso a formas de democracia direta, as assembleias comunitárias, ou o recurso a constantes consultas referendárias um pouco à la Suisse, não parecem que sejam a solução. E daí que se convoquem as entidades da sociedade civil
para intervir na mobilização dos cidadãos para a advocacia de interesses coletivos, por exemplo, no que diz respeito à qualidade e acessibilidade de bens públicos, como a água ou a defesa do ambiente. Ou na mediação de conflitos. Não é o caso da sociedade portuguesa, mas há fundações envolvidas discretamente, sem aparecerem nos jornais, mas com um trabalho altamente meritório na mediação da conflitualidade que existe no País Basco, por exemplo, como houve no passado na Irlanda e na África do Sul. Outra área para a sociedade civil é a formação de uma opinião pública mais informada e mais apta a decidir e a formular alternativas perante problemas complexos. É o papel dos think tanks privados. Ou, finalmente, só para dar mais um exemplo, outros haveria, no apoio humanitário em situações de catástrofe, como é o caso da Associação Médicos do Mundo, que faz parte da vossa plataforma. E também, hoje, uma vez apagado ou praticamente ausente o papel que os intelectuais desempenharam no século XIX e na primeira metade do século XX, a sociedade civil pode e deve ser a voz crítica que se ergue na defesa de causas, na afirmação dos valores e dos princípios, afirmação bem necessária perante a hipocrisia e o relativismo do politicamente correto. Eu creio que bastam estes exemplos para que se compreenda o enorme contributo que a sociedade civil pode e deve dar para o funcionamento mais saudável, mais participado e mais informado das nossas democracias. A segunda questão, perante a contração do Estado Social, pode a sociedade civil substituir-se, pelo menos em parte, ao Estado? É uma questão de ontem, é certamente uma questão de hoje e será mais vincadamente uma questão para amanhã. A crise que estamos a viver e a evidência de crescentes carências sociais tornam-na de uma acuidade extrema. Mas antes de avançar numa tentativa de resposta, eu gostaria de vos dar alguns parâmetros quantificados para evitarmos a tentação de abrir caminho a uma especulação em que os nossos desejos substituam a realidade. Acho que esta situação nos exige uma boa dose de realismo e rejeitar os wishful thinkings. O Instituto Nacional de Estatística, depois de há vários anos ter sido instado para o fazer, divulgou recentemente, em julho passado, a conta satélite das instituições sem fins lucrativos, que corresponde basicamente à estatística das entidades do terceiro setor, às instituições da sociedade civil. Embora os dados sejam relativos a 2006 e, portanto, anteriores a este período de crise, dão-nos uma informação importante. A primeira é agilizar o processo de inovação e, deste modo, permitir à Europa a liderança na inovação social. Portugal não é o Reino Unido, a sociedade civil portuguesa não é a sociedade civil britânica, mas podemos tirar ilações da experiência anglo-saxónica e estar atentos ao que resulta desta iniciativa europeia. Volto a dizer, com os pés assentes na terra, conscientes das limitações e condicionalismos, nas presentes circunstâncias é imperioso afirmar um reforço da sociedade civil, pela dinamização do associativismo, pela devolução da riqueza através da figura fundacional e pelo incremento do voluntariado. Um reforço da sociedade civil
que permita libertar o Estado de prestações que não tem condições de assegurar, corrigindo expectativas excessivas e ganhando novos equilíbrios na função redistributiva que deveria caber prioritariamente a uma carga fiscal justa. Mas mesmo que não atinjamos a grande sociedade, é nosso dever caminhar para uma sociedade mais participada e mais responsável. E se é um dever de todos nós, a primeira linha é, sem dúvida, a sociedade civil. Muito obrigado.